E aí, vamos continuar estudando SQL ainda no comando select, só que no vídeo de hoje a gente vai explorar algumas funções, recursos mais avançados ali para nos ajudar, principalmente em consultas relacionadas com relatórios em aplicações. Bora lá? Boas-vindas ao canal do Javão, eu sou o Rodrigo e a gente continua aqui a nossa saga de estudos do comando select, um comando super importante que tem 1 milhão de possibilidades. Então no vídeo anterior eu explorei ali a parte de filtros, de paginação, de ordenação e no vídeo de hoje a gente vai continuar mexendo com o select, só que o foco vai ser na utilização de funções. Tem algumas funções, alguns recursos que podem nos ajudar, principalmente quando a gente quer fazer uma consulta de relatórios, quer extrair dados e fazer cálculos. Vamos lá então para o nosso projeto. Então, estou com o meu MySQL aqui aberto, ainda naquele nosso banco de dados do sistema de gestão escolar. Vamos fazer uma consulta aqui, select asterisco from turmas. Vou trazer todas as turmas que eu tenho cadastradas na minha tabela. Então tem várias turmas aqui. Tem vários registros e tal. E imagina que eu preciso fazer o seguinte, ó. Quando a gente faz essa consulta aqui diretamente no MySQL, ele já mostra aqui embaixo ó, que tem 50 linhas que foi trazidas nessa consulta. Mas numa aplicação, geralmente essa informação ela não vem, ela só vem ali os dados em si. E vamos imaginar que eu quero trazer aqui então, eu quero contar quantas turmas eu tenho cadastradas no sistema. E aí usando filtros também, inclusive. Eu quero contar quantas turmas que são no período noturno. É isso que eu quero fazer. Então, eu poderia fazer um select assim, ó, select asterisco from turmas, where período igual a noturno. Ponto e vírgula. Ele vai trazer aqui que tem 12. Mas eu não quero trazer as informações. Eu não quero listar aqui todas as informações. Eu quero só trazer o somatório, que é a quantidade de turmas que eu tenho nessa tabela, cujo período é noturno. Eu quero só contar quantos registros que existem. Então, nesse caso específico, eu não quero trazer colunas específicas aqui da tabela. Eu quero só fazer uma contagem. Então, aí entram as tais de funções. São operações que existem, são comandos específicos ali do banco de dados para fazer algumas operações, geralmente matemáticas. Então, uma delas que vai nos ajudar nesse caso é uma função chamada count, que ela serve justamente para fazer uma contagem de registros. Então, como que funciona essa função chamada count? Então, no select, eu não vou colocar asterisco nem ID, porque eu não quero trazer uma coluna específica. Então aqui no select a gente vai usar uma palavrinha chamada count, que é o nome de uma função. Aí toda função geralmente ela tem um abre e fecha parênteses e aqui nos parênteses a gente pode passar algum parâmetro. Nesse caso eu vou passar o asterisco, porque eu quero contar todos os registros que estão vindo. From, da onde que eu vou fazer essa consulta, no caso é na tabela de turmas. E se tiver um filtro eu posso colocar aqui, que é o meu caso, where período igual a noturno. Noturno. Beleza? Então, essa palavrinha count, abre parênteses, asterisco, fecha parênteses, serve para chamar essa função de contagem e o próprio banco vai interpretar isso e ele vai fazer a contagem e me trazer só a contagem, só o número da contagem. Vou dar um enter e ele trouxe aqui o count com o valor 12. Aí, como eu não trouxe uma coluna em específico, ele aparece aqui em cima, o count asterisco. Se você não quer que isso apareça, lembra que tem aquele alias que eu mostrei no vídeo anterior? Então a gente pode colocar aqui o alias numa função também. Ó. Count, só que eu quero trazer isso como, sei lá, quantidade. Então ele muda o nome dessa coluna, né, que não é bem uma coluna, é uma contagem, e aqui eu coloco o nome que eu quiser. Então, count serve para fazer contagem. Caso eu queira saber o número de registros, mas sem trazer os dados desses registros em si. Para isso que serve essa função chamada count. Beleza? Aí tem uma outra coisa interessante aqui. Ó. Nessa minha tabela, a gente tem a data de início e a data de fim, né, das turmas. E eu inseri aqui vários registros aleatórios
eu tenho aqui várias turmas que começam em datas aleatórias, ó, em 2024, 2025, 26, 27, até 2028 tem registro. Então vamos imaginar que eu quero saber, ó, qual é a turma que tem a menor data de início. Qual é a turma cuja data de início é a mais antiga de todas, a menor possível. Então agora eu não quero fazer uma contagem. Então agora, poxa, eu quero trazer o menor ali, o mínimo, né? Será que tem alguma coisa que me ajuda? Sim, tem uma função chamada min, que é justamente para trazer o valor mínimo. Vamos ver como que funciona essa função. Select min, abreviação para mínimo, e aí nos parênteses eu passo qual é a coluna que ele vai checar ali o valor mínimo existente. Data, underline, início. Busca para mim, selecione para mim o valor mínimo na coluna data de início. De onde? From turmas. Se eu quiser trazer de todas, eu já encerro aqui com ponto e vírgula, ou eu poderia filtrar também. Se eu quisesse filtrar e trazer um mínimo baseado no filtro, daria para fazer também. Então eu não vou filtrar aqui, eu quero descobrir aqui qual é a menor data de início de todos os registros da minha tabela de turmas. E ele trouxe que ó, a minha turma que tem a data mais antiga aí, ó, é 10 de maio de 2024. Beleza? Da mesma forma que tem o mínimo, tem também o max, que vai trazer o valor máximo. Então o min é o valor mínimo e o max é o valor máximo. Qual é a maior data aí de início de turmas que eu tenho? Ó, 15 de junho de 2028. Beleza? Então count para contar, min para trazer o menor valor, max para trazer o maior valor. Tem também aqui, não vai fazer muito sentido aqui, tem um AVG, que é o average, para a gente trazer a média. Aqui não vai fazer muito sentido, isso vai fazer mais sentido se tivesse um número ali, tipo preço do produto, sei lá, o somatório de vendas, e você quer fazer você quer trazer a média de vendas de produtos, então a média seria usada nesse sentido. Aqui até daria para usar, só que ele vai tentar converter, fazer uma média, vai fazer um cálculo matemático, aí vai sair um número meio bizarro aqui. Então a média aqui no nosso contexto dessas tabelas que a gente tem aqui não vai fazer sentido. Mas está aí também mais uma função para você conhecer. Então count, min, max, AVG. Então para você fazer operações matemáticas, esses tipos de funções são usadas geralmente em relatórios. Você quer trazer um relatório, fazer uma consulta que vai trazer um relatório. Para isso que servem essas funções. Beleza? Tem outras funções que você geralmente vai usar não no select, mas no where, na hora de você fazer um filtro. Então deixa eu mostrar um outro exemplo aqui. Imagina que eu quero fazer uma consulta aqui ó, na tabela de estudantes. Select id, nome, CPF, from estudantes, e eu trouxe aqui o id, o nome e o CPF dos estudantes. Beleza? Mas vamos imaginar que eu não quero trazer todos os estudantes. Eu quero filtrar pelo nome. Então vou rodar novamente aqui, só que eu vou colocar um nome igual. E imagina que aqui eu não vou usar o like. Aqui eu vou usar o igual de verdade. Então a pessoa digitou, sei lá, Maria Silva. Maria Silva não tem, né? Quem que tem aqui? Deixa eu ver. Marcos Souza. Então vou trazer aqui o Marcos Souza. Beleza. Ele trouxe aqui. Se tivessem duas pessoas com o nome Marcos Souza, ele ia trazer aqui certinho. Beleza? Só que aí vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que esse valor que eu estou usando aqui no filtro, ó, Marcos Souza, vamos imaginar que é um sistema, tem uma aplicação, tem uma tela nesse sistema com um campo e o usuário, a pessoa que está usando o sistema, ela que vai digitar um texto para fazer o filtro. Então esse valor que vai vir aqui na consulta é o valor que a pessoa digitou na tela. Então ela quer buscar o Marcos Souza, ela digitou na tela Marcos Souza e aí o sistema trouxe os registros dos estudantes cujo nome seja Marcos Souza. Beleza? Ok. Só que imagina que na hora de digitar na tela, a pessoa digitou tudo em maiúsculo. Será que ele vai trazer? Ó, Marcos espaço Souza. A pessoa apertou Caps Lock no teclado, digitou tudo em maiúsculo. Será que ele vai trazer? Vou dar um Enter, ele trouxe. Só que, e se ele não tivesse trazido esse registro? Então isso vai depender do seu banco de dados. Aqui, no caso do MySQL, ele me ajudou, ele trouxe o valor certinho.
Mas, dependendo do banco de dados, pode ser que ele não trouxesse esse valor aqui. Ele poderia simplesmente ignorar. O MySQL aqui está sendo bonzinho, ele ignorou aqui o maiúsculo e o minúsculo. Mas dependendo até da versão, nas versões mais antigas do MySQL, ele não fazia isso sozinho. Ele não ia trazer registro, ele ia falar, ó, você digitou aqui o nome igual a Marcos Souza, tudo em maiúsculo, não tem. No banco, na tabela o que tem é Marcos Souza, mas não está tudo maiúsculo. Então a gente tem que tomar cuidado com maiúsculo e com minúsculo, beleza? E aí, como que eu faço para lidar com essa situação? Eu quero que o usuário digite maiúsculo, minúsculo, do jeito que ele quiser, mas que a minha consulta faça um tratamento. Então, se ele digitou maiúsculo e no banco está minúsculo, é para trazer também. Como que eu faço isso? Então, agora eu vou te mostrar umas funções aqui. Então, existe uma função para passar o valor do texto para maiúsculo ou para minúsculo. Então, eu poderia fazer o seguinte, ó, where, aí aqui ó, eu chamo a função upper, abre parênteses, e eu passo qual é a coluna que ele vai passar para maiúsculo. Então, tem a função upper para maiúsculo e tem a função lower para passar para minúsculo. Então, upper passa tudo para maiúsculo, lower passa tudo para minúsculo. Então, eu posso fazer esse esquema aqui na hora de fazer a minha consulta. Passa para maiúsculo a coluna nome e veja se tem igual a esse valor que está aqui, que foi o valor que a pessoa digitou na tela. Beleza? Aí é claro, a pessoa poderia digitar maiúsculo, só que aí aqui eu venho e passo o valor que ela digitou na tela também para o lower. É como se eu estivesse fazendo uma conversão. Então, olha, converte o valor da coluna nome para minúsculo e compara também convertendo para minúsculo o valor que a pessoa digitou na tela. Então, mesmo que ela tenha digitado em maiúsculo, eu vou transformar para minúsculo e comparar pegando os registros e transformando para minúsculo os registros também. Beleza? Aqui só um detalhe importante. Essa conversão, ele não está alterando os registros todos para minúsculo. É só nessa consulta. Nessa consulta ele vai passar tudo para minúsculo, mas os registros vão continuar intactos lá na tabela. Ele não está mudando o valor dos registros, porque aqui eu não estou rodando um update, é só um select. Beleza? Então, aqui tem esse esquema. Beleza? Além disso, do lower, do upper, tem outras funções também. Voltando para a nossa tabela de turmas, deixa eu voltar lá para a tabela de turmas, deixa eu tirar aqui o filtro, vou trazer todas as turmas. Beleza. Você reparou que tem turmas em 2024, 2025, 2026, 27 e 28? Vamos imaginar que eu quero trazer as turmas do ano de 2025. Eu quero filtrar. Traz para mim as turmas cujo ano é 2025, o ano da data de início. Então eu quero filtrar pela data de início. Então vamos lá. Será que se eu fizer assim, ó, select asterisco from turmas, where data underline início, que é o nome da coluna, igual a 2025, será que vai funcionar dessa forma? Ponto e vírgula. E aí ele falou, opa, 2025 não é uma data válida. Deu erro aqui, ó, 1525. Então lembra, a coluna data underline início, ela não é um texto, ela é do tipo date, data. E aí eu tenho que trazer aqui, ó, data, tem que trazer no formato americano, né? 2025 traço, que é o ano, traço, o mês, traço, o dia. Então eu tenho que trazer dessa forma. Só que aí dessa forma eu estou filtrando, né, só as que a data de início foi exatamente igual 1º de janeiro de 2025. Pô, dá para usar o maior aqui, ó, maior ou igual a 1º de janeiro de 2025? Dá. O maior, menor, maior igual, menor igual, ele também funciona para campos data, não é só para número. Data também ele consegue ter essa sacada, só vai trazer os que são maiores do que essa data que você passou aqui como parâmetro. Então ele trouxe, ó, 2025, 26, 27 e 28. Beleza, mas não era maior do que 2025, era no ano de 2025, só os de 2025. Beleza? Poxa, e agora, como é que eu faço? A data, eu quero passar só o ano, ó. Eu quero fazer tipo esse daqui, ó, que deu erro, né? Cuja data é igual a 2025. Será que tem como eu falar para ele, olha, eu sei que esse campo é data,
Mas eu não quero passar uma data inteira, eu quero passar só o ano da data. Tem como fazer isso? Tem. Tem uma função chamada year, que ele transforma, ele converte e pega apenas o year, o ano da data. Aí tem o year para pegar o ano, tem o month para pegar o mês, tem o day para pegar o dia, tem várias possibilidades. Então aqui como é que a gente vai fazer? O where, eu vou chamar a função year e eu vou passar a coluna data de início. Então o que eu estou falando aqui para o banco de dados? Seleciona todas as colunas da tabela turmas onde year, data de início. Pega a data de início, passa para a função year e extrai apenas o ano da data de início e eu quero ver se ele é igual a 2025. Aí sim, agora vai funcionar e ele vai converter aqui, vai pegar só o ano e ele vai ignorar o dia e o mês. Ele vai trazer qualquer dia e qualquer mês, desde que seja do ano de 2025. Perceba que deu certo. Agora ele trouxe só as turmas de 2025. Beleza? Então essa função year, ela funciona dessa forma. Pega uma coluna, converte para... extrai apenas o ano dela. Tem o year, month, date, dentre outras informações. Beleza? Ok. Ainda nessa parte de datas, uma última função para a gente conhecer aqui. Ó. Imagina que eu quero trazer, mas agora eu não quero filtrar dessa forma assim. Eu quero fazer o seguinte, ó, where, data underline início, eu quero trazer uma data específica. Eu quero trazer lá o dia 15 de junho de 2028. Então aqui eu tenho que passar 2028-06-15. Tem uma turma, por isso que eu passei essa data, que começa no dia 15 de junho de 2028. Só que aqui tem esse problema, né? Poxa, Rodrigo, a pessoa tem que digitar a data no formato americano, né? Exato. É o padrão do MySQL. Praticamente todos os bancos usam esse formato americano. Mas lembra, esse valor aqui que eu estou digitando, pensando num sistema, seria o valor que o usuário vai digitar na tela e eu vou trazer o valor igual ele digitou. Mas como ele está no Brasil, ele não vai digitar no padrão americano. E se ele digitar no padrão brasileiro, será que funciona? Se eu digitar 15/06/2028, será que ele traz? E aí ele vai reclamar, falar, ó, não é uma data válida isso daqui, porque não está no padrão americano. Beleza? Poxa, Rodrigo, tem como eu falar para o MySQL? MySQL, eu sei que a data está no padrão americano, mas você não consegue converter para mim para esse formato brasileiro? Eu vou digitar nesse formato, converte isso para o padrão americano? Tem como fazer isso no MySQL? Tem como fazer isso. Então aqui, no igual, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai usar uma outra função que ela converte um texto para uma data. É a função str_to_date. str é uma abreviação para string, texto. String para data. Essa função ela recebe dois parâmetros. Então aqui o primeiro parâmetro que eu passei é a data, é a string, é o texto que eu quero converter, aí vírgula. A segunda string, aqui o segundo texto que eu tenho que passar, é dizendo para o MySQL essa data aqui, qual que é a máscara, o que é o dia, o que é o ano, o que é o mês dessa data. Então eu consigo dizer isso para o MySQL usando uns caracteres especiais aqui. Então eu tenho que falar que esse primeiro valor que apareceu aqui, ó, é o dia. Como é que eu falo para ele que esse primeiro valor aqui é o dia? %d. É o símbolo aqui, D de day, para dizer qual é o dia. Barra. Então eu estou falando qual que é a máscara dessa data aqui. Eu estou falando MySQL, tem essa data, ela está nessa máscara aqui. Ó. Vem o %d, que é o dia, vem uma barra, o segundo parâmetro é o mês, %m para dizer que é o mês, vem uma outra barra, %y para dizer que é o ano. Só que o ano não está em 2 dígitos, não está 28. O %y é para ano com 2 dígitos, 28. E se a pessoa digitar com 4 dígitos, 2028, aí é y maiúsculo. %y maiúsculo é ano com 4 dígitos. Enter, aí sim ele faz a conversão. Beleza? Então tem essa função str_to_date. Ok? Então, esse que era o objetivo aqui desse vídeo, mostrar algumas funções que a gente pode utilizar em consultas com Select. Funções para cálculos, count, min, max e AVG, relatórios onde eu quero fazer um cálculo dos registros, e funções para filtros,
passar para maiúsculo, passar para minúsculo, extrair o ano, ou o dia ou o mês de uma data e o str to date para converter usando uma máscara específica. Beleza? Nesses de data, você só tem que tomar cuidado, porque isso vai variar de banco de dados para banco de dados. Então aqui no MySQL tem essa função str_to_date e ela funciona dessa forma. Nos outros bancos de dados, Postgres, Oracle, DB2, SQL Server, não necessariamente essa função existe. Pode até ter com outro nome. Pode ter essa função que faz algo parecido, só que com outro nome, seja diferente. Então precisa consultar a documentação dos outros bancos de dados. Beleza? Agora, count, min, max e AVG, isso daí é padrão. Funciona em todos os bancos de dados. Upper, lower, year e tal, depende do banco de dados. A maioria, o upper, lower e o year vai funcionar. Agora, o str to date, esse daí é bem provável que nos outros bancos seja diferente. Beleza? Então fique ligado com isso caso você use outro banco de dados. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, aprendido mais alguns recursos aqui do Select, né, no SQL. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até lá.